Essa história começa em um baile onde havia muitas pessoas vestidas luxuosamente. Duas mulheres conversavam, comentando que ainda nem era temporada oficial de bailes sociais, mas já havia muitos jovens por ali. Mas, naquele dia em especial, várias garotas haviam se reunido. Talvez porque fosse um dia especial, o próprio Conde Jancel estaria presente no banquete. 4 garotas conversavam, sem acreditar que o conde realmente viria. Nenhuma confiava muito nisso, mas ele estava na lista de convidados, então não tinha como faltar. Elas contaram que imploraram aos maridos para deixá-las ir ao baile só para conhecer o conde. Falaram sobre como sua personalidade era fascinante, apesar de ele ser um filho ilegítimo. Ele havia causado um escândalo ao lutar pelo direito à herança do título. E agora que se tornará regente, ninguém ousava questioná-lo. Uma delas disse que o conhecia desde sua primeira aparição na sociedade, mas que bastava ver seu rosto uma vez para que todos esquecessem os escândalos sobre a herança. As outras se surpreenderam com sua beleza. Começaram a comentar as últimas fofocas, que o Conde Jancel havia enviado uma carta pedindo a mão da princesa Aegis. As garotas não sabiam dessa notícia, e, ao ouvirem, ficaram tristes e em choque. Não entendiam por que ele a escolheu, entre tantas, mas ela era da casa ducal. Se o conde se casasse com a princesa, os laços com o norte se fortaleceriam. Mas elas achavam que ele não precisava disso, com sua reputação, não havia necessidade de mirar o norte, uma região tida como bárbara. E por que escolher uma princesa cega? De repente, vemos Ariel Aegis, a filha mais velha do ducado de Aegis. Ela era muito bonita, mas cega. Então, alguém se aproximou das garotas, dizendo que o salão parecia vazio, mas agora flores belíssimas haviam desabrochado ali. As garotas ficaram chocadas. Era Ramaldo Jancel, o regente-chefe do império. Um homem loiro, de olhos azuis, com um sorriso encantador. Muito educado, ele disse estar feliz por conhecer as damas, sorrindo gentilmente. As garotas ficaram sem palavras. Era ele que elas tanto queriam conhecer. Uma delas ficou envergonhada e desviou o olhar ao vê-lo. Disse que já ouvirá muito sobre ele e estendeu a mão. Ele notou isso, sorriu com os olhos fechados, claramente não gostou de algo, pegou a mão dela, se apresentou e disse que era uma honra conhecer uma dama como ela. Beijou sua mão, o que chocou a todas. Todas ficaram constrangidas, especialmente por causa do beijo. Comentaram que ele devia estar muito ocupado, mas ainda assim compareceu ao baile. Também disseram estar felizes pela chance de conhecê-lo. Ele respondeu que suas tarefas não haviam diminuído, mas como a princesa Aegis estava presente, achou necessário vê-la antes do casamento. Ele sorriu suavemente e olhou para sua futura noiva, que estava no meio da multidão. As garotas ficaram pasmas. Seria verdade que ele se casaria com uma princesa cega? Ele confirmou, dizendo que o casamento era por amor e que a cegueira não era obstáculo, mas seu tom não foi muito gentil ao dizer isso. Já na capital, Drandle, Ariel estava em uma carruagem, esperando algo. Ela só via silhuetas, o mundo era cinza para ela. Já havia se acostumado, mas ainda se sentia triste por não enxergar as cores do mundo. Quando chegou, foi recebida por um mordomo. Ariel parecia adorável e começou a se orientar. Mesmo cega, ficou surpresa com a beleza ao redor. O palácio era realmente luxuoso. Sabia que a família Jancel era rica, mas não imaginava tanto. Estava nervosa, apertando firme sua bengala. O mordomo ofereceu-se para acompanhá-la. Ariel, sem vergonha, pediu que ele a conduzisse, se não fosse incômodo. Assim, caminharam pela mansão. Era enorme e luxuosa. Ela pensou, com certeza não deve ser fácil controlá-lo. De repente, o mordomo se surpreendeu com algo. Olhou para Ariel com medo e confusão. Ela o encarou, sem entender. Então explicou que não era completamente cega, conseguia perceber formas e contornos. O mordomo se acalmou na hora. Ele comentou que se sentia desconfortável, pois comparado ao castelo do Ducado de Aegis, aquela mansão parecia uma simples vila. Ariel disse que o castelo do Duque era maior porque toda a família vivia lá, mas que a mansão da capital era maior que o castelo principal. O mordomo achou Ariel muito modesta. E disse que, assim que o casamento acontecesse, ela se tornaria a senhora da mansão. Então, o mordomo disse que era para ela se sentir em casa. Aliás, ele comentou que a mansão em Barral era ainda mais majestosa do que aquela. A garota ficou em silêncio. Pensava no fato de que, em breve, se tornaria a dona da mansão.
Era verdade, 2 meses atrás, ela havia aceitado o pedido de casamento do conde, e agora estava ali para se preparar para o casamento. Para ela, tudo aquilo era estranho e novo. De repente, o mordomo anunciou em voz alta que a princesa havia chegado. A protagonista voltou à realidade e olhou à frente, onde estava Ramal do Jancel, o regente-chefe e líder do Senado, onde se reúnem todos os nobres do Império. Ele sorriu gentilmente para a garota, mas ela achou aquilo muito estranho. Havia algo sombrio em sua aura, para ela, ele era de um vermelho intenso. Para Ariel, as cores tinham um significado especial, pois ela vivia em um mundo monocromático. As cores só apareciam em situações incomuns. E, ao olhar para ele, ela via essa cor vibrante. De repente, o homem começou a falar com ela, comentando que parecia ser a primeira vez que se viam a sós. Apresentou-se formalmente como Ramal do Jancel, dizendo estar feliz em conhecê-la. Ariel hesitou um pouco antes de cumprimentá-lo. Ramaldo percebeu, mas não comentou nada. O silêncio ficou desconfortável, mas ele manteve o sorriso. Ele disse que ouvirá que Ariel era uma noiva digna e supôs que ela estivesse apenas nervosa com o ambiente desconhecido. Ariel segurou firme sua bengala e respondeu que não era bem isso. Pediu desculpas, dizendo que só estava um pouco desconfortável por aquele ser o segundo encontro entre eles, o primeiro foi no baile. Ramaldo respondeu que já bastava de desculpas e pediu que ela levantasse a cabeça. Ariel ficou surpresa. Ele disse que agora se viriam todos os dias, e, nesse ritmo, dificilmente poderiam se chamar de um casal de verdade. Ariel pensou um pouco. Já tinha tomado sua decisão, não devia se deixar levar pelo nervosismo. Ela ergueu a cabeça e sorriu para ele. Ainda o via em vermelho intenso, igual ao dia do baile. Ela se lembrou do nome daquela cor, a maioria das pessoas que via era em tons de cinza. Raramente alguém aparecia com cor. E o primeiro a ter esse brilho especial era justamente seu futuro marido. De repente, Ramaldo ficou sério e disse achar que a princesa estava infeliz com o noivado. Ariel começou a negar, mas ele continuou dizendo que compreendia, afinal, para uma moça de um ducado influente, casar com alguém de classe inferior poderia ser desconfortável. Mas não era isso que Ariel queria dizer. Ramaldo então acrescentou que era muito grato por ela ter aceitado a proposta de alguém como ele. Foi aí que Ariel se lembrou de como todos a humilhavam por sempre ser rejeitada. Diziam que ela, séria e frágil, nunca seria digna de aparecer como esposa de alguém no ducado. Todos tinham certeza de que ninguém jamais a escolheria. Então ela começou a contar como tudo havia mudado desde que parou de enxergar, mas parou no meio, dizendo que talvez não devesse falar sobre isso. Confessou que temia envergonhar sua família ao se tornar esposa do conde. Ela olhou para seu futuro marido, agora séria. Ramaldo apenas ouviu em silêncio. Ariel não sabia mais o que dizer. Ele então disse que lamentava tê-la feito pensar dessa forma, e garantiu que ela não precisava se preocupar. O casamento era uma decisão pessoal, tomada após refletir sobre os prós e contras, e ele não permitiria que ela falasse de si mesma daquela forma. Disse que admirava a sinceridade dela, mas que aquele casamento não era por pena. Ariel se surpreendeu com isso. Ramaldo afirmou que a união era por mútuo consentimento, e que sua palavra, como conde, era lei. Nenhuma outra opinião importava. O silêncio voltou. Ariel não sabia como responder, e após algum tempo só conseguiu dizer que o entendia. Garantiu que não se preocuparia mais e que, a partir daquele momento, confiaria apenas em suas palavras. Depois disso, fez uma reverência e disse que precisava se retirar. Baixou a cabeça, pensativa. O silêncio entre eles voltou, até que ela perguntou, timidamente, se podia ir. O conde respondeu que, claro, ela podia. Assim que deixou o escritório, Ariel ficou imersa em pensamentos. Estava triste, como se não acreditasse totalmente nas palavras dele. Existem pessoas que nascem com defeitos. Algumas com menos dedos, outras com deformidades. Isso não é algo terrível, mas a sociedade tende a esquecer disso. Uma mulher estava em trabalho de parto. As parteiras e o médico estavam ao seu lado, dizendo para ela fazer força. Quase havia dado à luz. Mas, quando a criança nasceu, o horror e o arrependimento ficaram estampados no rosto de todos. O marido se aproximou, chocado. Sem desconfiar de nada, a mulher perguntou se era menino ou menina. Mas uma criança que nasce com alguma deformidade pode morrer ainda no útero, logo após o parto, ou até mesmo ser morta.
Ao mesmo tempo, na mansão Aegis, todas as criadas estavam felizes com o nascimento da princesa e a consideravam muito bonita. A bela princesa Ariel havia nascido, uma criança caprichosa. O mundo era cheio de tons de cinza e preto. E foi assim também durante a infância de Ariel. Mesmo ao se olhar no espelho, ela não via cor alguma. Apenas de vez em quando encontrava pessoas com cores vibrantes. Na verdade, sua vida nem sempre foi tão sombria. Ela se lembrava de sua mãe, que dizia que ninguém além dela mesma tinha o direito de decidir seu destino. Se uma garota quer ser feliz, ela será feliz. Mas, se acreditar que viverá apenas na adversidade, então assim será. Sua mãe perguntou o que ela queria. A pequena Ariel respondeu que queria ser feliz. Queria sorrir todos os dias, como sua mãe. E isso não era mentira, ela realmente queria dar sorrisos ao mundo. Antes de odiar tudo ao seu redor, ela aprendeu a compreender as pessoas e a perdoar. Repetidamente, ouvia seu coração e tentava ser modesta e compreensiva. Mas, será que ela realmente poderia ser feliz? Até pouco tempo, acreditava que sim. Mas agora, naquele lugar onde não tinha família nem apoio, todas as suas esperanças pareciam derreter. Será que conseguiria mesmo encontrar a felicidade? O casamento já havia começado, e o padre a chamou pelo nome, tirando-a de seus pensamentos. Ela havia se esquecido completamente da cerimônia. O padre perguntou se ela aceitava o conde como marido, até que a morte os separasse. A garota respondeu que sim, que jurava. Em seus olhos, o padre era amarelo, e isso foi um alívio, pois o amarelo representava o calor de um coração bondoso. O padre então perguntou a Ramaldo Jancel se ele aceitava Ariel como sua esposa, e ele também jurou. Em seguida, o padre pediu que ficassem frente a frente e deu permissão ao conde para levantar o véu da noiva. A partir daquele momento, Ariel deixaria de se chamar Aegis e passaria a se chamar Ariel Jancel. O conde mantinha uma expressão séria durante toda a cerimônia, o que deixou Ariel um pouco constrangida. Ela estava nervosa, pensando se tudo daria certo. Teria que viver longe de casa, da família. Isso a deixava inquieta. Em seus olhos, todas as pessoas continuavam em tons de cinza, apenas seu marido era vermelho vibrante. Ele estendeu a mão para ela, e Ariel a segurou. Caminharam de mãos dadas ao som da música. O conde comentou que o duque parecia valorizá-la muito, o que a surpreendeu. De repente, ela ouviu alguém chorando. Seria sua mãe? Ariel não sabia como poderia consolá-la. Corou e ficou em choque. As memórias vieram como uma avalanche. Sua mãe sempre a chamava com ternura, cuidava dela apesar de seus problemas de visão. Foi sua mãe quem a ensinou a reconhecer cores e a nomeá-las. E aos olhos de Ariel, sua mãe tinha um tom rosa suave. Mas Ariel sempre acabava preocupando sua mãe. Era nisso que pensava durante a cerimônia. Em silêncio, prometeu a si mesma que tudo ficaria bem. Não seria infeliz, e encontraria um caminho para superar qualquer dificuldade, porque era isso que sua mãe sempre lhe ensinara. De forma inesperada, Ariel se virou para o conde e disse que, quando chegasse a hora, gostaria de poder convidar sua mãe para a propriedade. As pessoas ao redor aplaudiram os recém-casados, felizes. Todos pareciam alegres. O conde então respondeu que tudo seria como ela desejasse, e a conduziu pela mão até a saída. Após muitas recusas anteriores, Ariel finalmente havia aceitado aquele casamento. E agora, em silêncio, rezava para que Deus não deixasse aquele homem se afastar dela. Um pouco depois, ela observava o mar, encantada. Mesmo sem ver todas as cores, conseguia ver o tom do Mar do Sul. De repente, o conde perguntou se ela gostava da paisagem. Ela reconheceu sua voz e sorriu. Viu um homem sorridente à sua frente. Antes, a voz dele parecia mais jovem, mas agora era profunda, quase como se pertencesse a outra pessoa. E aquele homem estava ali diante dela. Isso a fazia feliz. Disse, um pouco envergonhada, que não tinha certeza, mas o som parecia diferente. O conde não entendeu do que ela falava. Ariel então explicou que o Mar do Sul costumava ter ondas fortes, mas agora parecia mais calmo e suave. Ele sorriu e disse que o mar era o mesmo, o que mudava era a atmosfera do lugar. Assim como ela. Ariel ficou surpresa. Ele segurou seu queixo e disse que, na vida, era calmo e gentil, mas na cama, era o completo oposto. Ele estava prestes a beijá-la quando, de repente, ela acordou, assustada. Estava toda vermelha, como um tomate.
Tocou os lábios, tentando entender o que acabará de acontecer. Ficou sem fôlego ao perceber que realmente estava no mar, com o conde, e gostava disso. Mais uma vez, se lembrou do momento em que ele quase a beijou. E, por um instante, apenas ficou ali, parada, olhando para o nada. Mas, depois de um tempo, Ariel explodiu de vergonha. Estava constrangida com o próprio sonho. Só agora começava a perceber que aquilo tinha sido um beijo. Mas tentou afastar esses pensamentos. Provavelmente, sua imaginação estava exagerando, no fim das contas, era apenas um sonho qualquer. Mas por que ela sonharia com algo assim? Afinal, eles nem sequer se encontraram de verdade desde o dia do casamento. Abraçada ao travesseiro, a garota refletia. Seus sonhos sempre foram estranhos. E o mais curioso era que, neles, ela conseguia ver não apenas cores, mas também formas nítidas. Às vezes, até pareciam ser premonições. Era tudo muito estranho. Normalmente, ela tinha esses sonhos antes de algo ruim acontecer. Mas o que aquele sonho queria dizer? De repente, alguém a chamou de senhorita e perguntou se ela estava acordada. Ariel entendeu que não adiantava se preocupar, pelo menos, não até algo realmente acontecer. Pediu então que a pessoa entrasse. A criada-chefe perguntou às outras servas se alguma delas queria se tornar a empregada pessoal da senhorita. Mas seria mais fácil se Ariel trouxesse sua própria criada. Um dos criados questionou por que a dama havia sido enviada sozinha, enquanto outras sussurravam que a empregada da senhora não deveria ser de origem nobre. Eva, a criada-chefe, estava frustrada por não ter conseguido encontrar uma criada adequada para Ariel. Agora que ela fazia parte da propriedade, Eva começou a explicar, ser empregada pessoal de uma dama não era tarefa fácil. Em tom firme, advertiu suas subordinadas a tomarem cuidado com o que diziam. Se ninguém se voluntariasse, ela contrataria alguém de fora. Por enquanto, cada uma deveria focar nas próprias tarefas. Com isso, Eva deu a reunião por encerrada. De repente, uma jovem se pronunciou. Disse que não tinha muita experiência, mas gostaria de tentar. Seu nome era Vieta. Avisaram que, ao aceitar ser a criada pessoal da senhorita, ela não poderia mais voltar ao cargo atual. Perguntaram se ela realmente tinha certeza disso. E, com um sorriso, Vieta respondeu animada, sim. Eva então pediu que Vieta permanecesse e dispensou as demais. Olhando-a nos olhos, perguntou novamente se ela conseguiria dar conta, afinal, aquela função não era nada fácil. Mas Vieta estava confiante. Já havia pensado bem antes de decidir. Eva perguntou se ela já tinha conversado com a senhorita antes, e Vieta confirmou, alguns dias atrás, pela manhã, chegou a ajudá-la. Parecia que a dama ainda não conhecia muito bem a propriedade, pois havia feito muitas perguntas. Enquanto penteava o cabelo da senhora, Vieta pensava em como ela era extremamente educada, sincera e gentil. A criada-chefe ficou surpresa. Vieta então perguntou por que todos tratavam a senhorita com tanta antipatia. Sugeriu que talvez fosse por causa da superstição de que, ao tocar uma pessoa cega, você também acabaria ficando cego. Mas Eva respondeu que, na verdade, a maioria das criadas idolatrava o conde, e por isso tratavam Ariel com ainda mais desprezo, afinal, ela havia se tornado a escolhida dele. Vieta compreendia que o conde era um homem extraordinário, mas aquilo tudo era exagerado. E Eva concordou com ela. A partir daquele momento, Vieta seria responsável por cuidar da senhorita, e Eva explicaria os detalhes de suas tarefas depois. Desejou boa sorte à nova criada pessoal da dama e disse que se viriam à noite. Vieta estava claramente feliz com sua nova função. Mesmo depois que Eva saiu, o sorriso ainda permanecia em seu rosto. A ideia de receber um bom aumento a motivava ainda mais, mesmo sabendo que o trabalho não seria fácil, estava disposta a se esforçar. Algum tempo depois, Vieta foi até a senhora. Ariel estava sentada à janela, admirando a paisagem, com os cabelos dançando ao vento e um leve sorriso no rosto. Ela estava realmente linda e encantadora, a ponto de deixar a criada sem palavras por alguns instantes. Mas Ariel logo a trouxe de volta à realidade. A jovem se apresentou, dizendo que se chamava Vieta Ayo, e que a partir de agora seria sua criada pessoal. Ariel ficou muito feliz com a novidade, já que ninguém parecia disposto a aceitar o cargo. Estava preocupada em se tornar um incômodo na mansão, mas a presença de Vieta a deixava mais tranquila. Envergonhada, a criada prometeu que cuidaria bem dela e que não a decepcionaria.
Serviu chá e biscoitos para Ariel e, enquanto trabalhava, parecia pensativa. Ariel a observava com atenção, até que a criada fez uma pergunta um tanto delicada: a senhorita ainda consegue ver? Ariel hesitou. Claro que seria mais fácil fingir que era completamente cega, mas decidiu ser sincera. Admitiu que ainda conseguia ver, mas muito pouco. Não podia contar que via o mundo em tons de cinza, nem que percebia emoções como cores, isso seria demais. Era hora de mudar de assunto. Ariel comentou que o conde estava extremamente ocupado desde que chegaram à propriedade, já que ela sequer o tinha visto desde então. Mas a criada reagiu surpresa: será que a senhorita não sabia? O conde havia sido enviado a Ráfia por ordens diretas de Sua Majestade. Ariel ficou surpresa: por que o imperador faria algo assim? Já fazia quase um mês desde o casamento e, até agora, ele sequer havia ido visitá-la uma única vez. Estava claro que ele estava evitando encontrá-la. Bem, talvez esse nem fosse o ponto. No fim, talvez tudo tivesse acontecido para o melhor. Para Ariel, a cor vermelha nunca significava algo bom. Ela se imaginava olhando para pessoas vermelhas e sentia um incômodo profundo, porque eram essas as pessoas que a odiavam. No porto comercial de Lafu, um guarda da família Jancel, chamado Bayon, conversava com um rapaz que o agradeceu pela ajuda. Bayon perguntou onde estava o conde naquele momento, e o rapaz respondeu que ele estava em sua cabine, discutindo alguns assuntos. O garoto então pediu um favor: precisava que Bayon entregasse algo ao conde. O homem olhou o objeto, um tanto desconfiado, e perguntou o que era aquilo. Enquanto isso, o conde conversava com o assistente da família Shen e anunciava que a expedição estava cancelada. O assistente ficou furioso: eles não podiam simplesmente fazer isso. Ele havia renunciado à comemoração do aniversário de sua noiva e trabalhado como um louco por isso. De repente, um guarda apareceu com um comunicado: por ordem do imperador, a expedição a Lafu estava oficialmente cancelada. O choque foi geral. Aquilo só podia ser um engano. Por que algo assim aconteceria tão de repente? O assistente explicou que a segunda princesa, Kudria, havia machucado a perna. E o mais revoltante era que a própria princesa tinha insistido para participar da expedição. Estava tudo errado desde o começo. Era um verdadeiro insulto ao conde, agora casado. O guarda comentou que, conhecendo o temperamento da segunda princesa, ela não ficaria quieta, mas mesmo assim, tal interferência era demais. Ninguém sabia o que fazer. O conde apenas se virou para a janela, pensativo, e concordou com os outros. Aquilo não podia continuar assim, mas o que poderiam fazer? Ninguém conseguia pensar em uma solução útil. O conde pediu a Felman que enviasse uma carta de resposta e perguntou o que deveria escrever. O conde então ditou: espero que a princesa se recupere em breve. E acrescentem que aguardamos ansiosamente a próxima visita de Sua Majestade. Mais tarde, o conde viajava em sua carruagem, com uma expressão séria e pensativa. O cancelamento da expedição claramente o incomodava. Ele observava um objeto curioso em suas mãos e pensava em Ariel. Assim que retornou ao castelo, o mordomo recebeu. A única coisa que o conde quis saber foi: onde está Ariel? O duque foi informado de que sua esposa havia jantado há pouco e retornado ao quarto. Ele segurava nas mãos aquele mesmo objeto, provavelmente um presente para a garota. De repente, Ronaldo se virou para Ava, que se curvou diante dele e perguntou o que desejava. O conde entregou a caixa à criada-chefe e pediu que ela a levasse para Ariel. A criada ficou surpresa. Se era um presente, não seria melhor ele entregar pessoalmente? Mas o conde respondeu que, depois de tanto tempo ausente, mais de um mês, seria estranho aparecer já dando presentes. Soaria forçado. Ava sorriu e sugeriu: nesse tipo de situação, o melhor seria entregar pessoalmente. O conde ficou em silêncio, claramente indeciso. Apenas olhou para a criada. Depois de alguns segundos, suspirou e sorriu. Para falar a verdade, esse tipo de coisa me deixa muito envergonhado, então, leve você mesmo o presente. Ava observou o conde se afastar, pensativa. Ele acabará de confessar seus verdadeiros sentimentos. Ela sabia que seu senhor nunca fora bom em ser honesto consigo mesmo, e continuava o mesmo. Ao entregar o presente, Ariel e sua criada pessoal ficaram chocadas. Diante delas, estava um instrumento belíssimo, que parecia ter sido feito à mão. Era um presente do conde para sua esposa. Ariel jamais tinha visto algo tão belo. Ava corrigiu a criada, que o chamou de harpa.
Na verdade, era uma lira. Ariel a pegou com delicadeza e tentou tocar algo. O instrumento parecia ter sido feito para ela. Realçava sua pureza. A criada ficou encantada com a forma como Ariel tocava. Ava então pediu que Ariel fizesse uma serenata. Ariel pareceu ficar um pouco melancólica por um instante, mas logo sorriu timidamente e ficou mais animada. Começou a perguntar às criadas se estavam gostando, se o som estava bom, pois fazia muito tempo que não tocava. As meninas a encorajaram com entusiasmo, dizendo que estava maravilhoso e que ela tocava muito bem. Na verdade, Ava pensava que Ariel tocava melhor do que muitas orquestras. Para Ariel, aquelas duas criadas eram rosas, uma cor que, para ela, representava coisas boas. Sentia-se confortável com elas. Ela achava que não tinha nada com que se gabar, mas sua mãe, quando viva, era apaixonada por música. Em sua antiga casa, ela costumava tocar com frequência. Perguntaram se aquela lira era mesmo do castelo do Duque, já que todos achavam que Ariel a tinha levado com ela. Na mesma hora, Ariel lembrou de algo que alguém havia dito, algo como ao invés de pensar em filhos, ela está aí fazendo bobagens, mas ela não deixou transparecer e apenas respondeu que não tinha conseguido levar a lira por algum motivo. Curelia então percebeu o emblema esculpido na lira, era exatamente igual ao que pertencia a ela. De onde, afinal, o conde sabia daquilo? Ariel se perguntava. Para ela, isso só podia significar o quanto ele a odiava. Sentada à mesa, ela tentava imaginar como reagir a um presente daqueles. Dizer apenas muito obrigada parecia inadequado. Comentar sobre o instrumento musical? Soava entediante demais. A verdade é que aquela era praticamente a primeira vez que se viam desde o casamento. Eles nem haviam chegado à propriedade juntos. E mesmo assim, ela não entendia por que estava tão nervosa. Quando criança, Ariel aprenderá algumas coisas sobre cores. Amarelo significava calma, rosa representava afeto ou proximidade, e azul era medo. O vermelho era raiva ou desprezo. Qualquer tom de vermelho indicava emoções negativas. O conde, para ela, sempre parecia envolto em escarlate. Ela só conseguia imaginar que ele a odiava profundamente. De repente, foi tirada de seus devaneios pela voz do conde, ele falava com ela. Pediu desculpas por tê-la feito esperar. Ariel ficou surpresa por ele ter vindo. Não esperava por isso. Com hesitação, respondeu com um tímido bom dia. E então os dois ficaram em silêncio, tomando o café da manhã. O conde foi o primeiro a tocar no assunto do presente. Perguntou se ela havia gostado. Ariel respondeu que sim, com entusiasmo, dizendo que havia amado e agradeceu sinceramente. Ela estava realmente feliz. O conde apenas tomou um gole d'água, sorriu docemente, e não disse mais nada. Ele contou que, quando visitou a propriedade do duque para discutir o casamento, ouviu Ariel tocando. E enquanto escutava, o duque comentou que a lira da filha era velha e que gostaria de dar uma nova a ela. O conde acrescentou que o pai de Ariel realmente gostava de ouvi-la tocar. Ariel não conseguia acreditar. Ficou surpresa. Ele explicou que, no dia anterior, ao passar por uma loja de instrumentos, lembrou-se desse momento. E foi por isso que comprou a lira. Ariel entendeu. A lira era um presente, em nome de seu pai. O conde confirmou com um sim. Ramaldo então pediu que Ariel tocasse novamente. Ele realmente queria ouvir. Ariel continuava surpresa. Não sabia o que responder. Apenas olhava para o marido, em silêncio. Era difícil acreditar que seu pai realmente tivesse dito aquilo, mas ela queria muito acreditar nas palavras do conde. Queria acreditar que, pelo menos parte do que ele dizia, fosse verdade. Talvez o conde não a odiasse tanto assim. Mais tarde, no quarto de Ariel, ela sentou-se na janela com a lira, enquanto Ramaldo tomava chá e a observava com interesse. Ele não tirava os olhos dela. Ariel começou a tocar. Mas não apenas tocou, ela também cantou. A canção era romântica, quase como uma confissão. O conde não disse nada, apenas a observava em silêncio. Ariel viu sua reação e teve a impressão de que ele realmente estava gostando. Ela tocava e cantava, e se sentia cada vez mais feliz ao perceber que o conde parecia satisfeito. A música era cheia de sentimento, e sua bela voz tornava a melodia ainda mais encantadora. De repente, Ramaldo se levantou. Ariel só notou quando ele estendeu a mão para ela e a chamou pelo nome.
Ela ficou muito surpresa com a interrupção repentina. Olhou para ele. O vermelho ainda dominava sua aura, e isso a deixava tensa. A música que ela cantava se chamava Redenção, uma área de uma ópera trágica sobre um casal aprisionado por seus próprios sentimentos. Era a canção da cena final, em que os dois amantes se jogam de um penhasco. O conde não entendia por que ela havia escolhido justamente essa entre todas as canções. Ele segurava a mão dela quando Ariel perguntou o que ele estava fazendo. Ronaldo respondeu que ela havia cantado lindamente, mas que preferia músicas mais alegres. Pediu que ela tocasse algo mais animado da próxima vez. A garota ficou apreensiva, achando que ele não tinha gostado. Ofereceu-se para tocar outra canção, algo mais leve, mas ele disse que já havia escutado o suficiente por hoje. Naquele momento, o que ele queria mesmo era ouvir a voz dela, mas em uma conversa comum. Aproximou-se e sorriu suavemente. Ariel ficou surpresa. Será que ele queria realmente conversar com ela? Ela não entendia por que ele dizia querer ouvir sua voz. Talvez, ele não fosse tão indiferente assim. Gaguejando, Ariel respondeu que não tinha nada de interessante para contar. Temia entediá-lo. Mas o conde disse que a voz dela era linda e que adoraria ouvir qualquer história. Sugeriu que falassem sobre como havia sido a vida dela na propriedade durante sua ausência. Ela respondeu que não havia nada de especial, apenas comida e passeios. Ramaldo perguntou onde ela costumava caminhar. Ariel disse que ia frequentemente ao jardim costeiro e à praia que ficava sob a propriedade. O jardim estava cheio de flores e o aroma era simplesmente maravilhoso. O conde ficou satisfeito em saber que haviam construído um caminho até a costa para facilitar o acesso. Ele perguntou o que mais Ariel fazia. Mas ela achava que não tinha nada digno de ser contado. Tudo aquilo a deixava confusa. O comportamento do conde era completamente diferente de tudo que ela havia ouvido sobre ele. Diziam que ele era frio, direto, que tratava mulheres com indiferença, como se fossem insignificantes. Nunca demonstrava interesse por quem não o atraía. Mas agora, ele falava com tanta delicadeza. Prestava atenção em cada palavra dela. Pessoas que, sem motivo algum, deixam feridas profundas no coração antes de desaparecerem para sempre. Ariel levou anos para aceitar essa simples verdade. E foi por isso que, ao sentir novamente uma gentileza inesperada, seu corpo se enrijeceu, pronta para receber outra facada no peito. O conde permanecia em silêncio, observando sua esposa pensativa. De repente, Ariel percebeu que ele a olhava e virou-se bruscamente para ele. Ramaldo apenas perguntou se havia algo errado. Ariel se desculpou e disse que, se ele tinha algo a dizer, que dissesse logo, sem rodeios. Ela não precisava de gentileza e nem de pena. Claro, era agradável, mas já bastava dessa mentira disfarçada. Exigiu que o conde dissesse o que realmente queria. Afirmou que já não era mais uma garotinha que se machucava com a verdade. O sorriso de Ramaldo sumiu na hora. Ele ficou em silêncio, sem entender o que ela queria dizer. Para ele, o olhar da esposa dizia tudo. Com calma, respondeu apenas que ela o havia interpretado mal. Ariel perguntou do que ele estava falando. O conde disse que jamais sentiu pena dela, ou melhor, foi ela quem sempre pensou assim. Já havia dito antes que não a havia pedido em casamento por compaixão. Ariel, então, se lembrou do primeiro encontro deles. Curioso, o conde perguntou como ela o enxergava. Ariel ficou surpresa com a pergunta e, no início, nem soube o que dizer. Os dois se encararam, em silêncio, sem coragem de quebrar o clima. O conde pediu que ela dissesse tudo o que sabia sobre ele, rumores, suposições, o que fosse. Ariel contou que ouviu que ele era o aristocrata mais arrogante da alta sociedade da capital, alguém que via tudo no mundo através da lente do lucro e da conveniência. O conde disse que esses apelidos foram dados pela sociedade e que ele nunca os negou. Ariel tentou amenizar, não era exatamente isso que ela queria dizer. Mas o conde prosseguiu, se ele realmente fosse esse tipo de pessoa, teria escolhido a noiva mais útil para seus interesses. Nesse caso, teria se casado com a segunda princesa. Ariel ficou atônita. Suas palavras foram como uma lâmina no coração. Ela logo imaginou Kudrai, a segunda princesa. Desde criança, era obcecada por Ramaldo, todo nobre sabia disso. Inclusive, chegou a fugir secretamente do Palácio Imperial só para encontrá-lo quando ele ainda estudava na academia. Havia até lendas sobre o episódio em que Ramaldo mandou os guardas capturarem a princesa.
Ariel entendeu, então, que Jancel não estava mentindo quando disse que Ramaldo não estava com ela por interesse. Mas isso só a confundia ainda mais, se não foi por benefício, porque ele recusou a princesa e se casou com ela. Sua única suposição era que tudo fazia parte de algum acordo com o Duque Egis. Mesmo assim, Ariel não conseguia deixar de pensar que, racionalmente, a segunda princesa era a melhor escolha para ele. Apesar de todos esses pensamentos tumultuados, ela permaneceu em silêncio. Olhou para sua lira, e percebeu que conhecia bem aquele desenho. Talvez, suas esperanças não fossem em vão. Ela então perguntou ao conde, "Você está comigo por pena?" Ele respondeu com firmeza, definitivamente, não. Ariel perguntou se ele a odiava. E a resposta também foi negativa. Ela não sabia em que acreditar, nas palavras dele ou nas cores que via ao redor dele. Mas queria muito acreditar que ele falava a verdade, queria ter certeza de que ele realmente não a odiava. Continuaram conversando. Ariel perguntou sobre a lira. Tinha descoberto recentemente que ele a comprará para ela, e o conde confirmou. Mas a garota quis saber como ele conseguiu comprá-la numa loja tão especial. O conde não entendeu a pergunta, havia simplesmente escolhido a lira ao acaso e comprado. Ariel respondeu apenas com um sorriso doce, dizendo que agora entendia tudo. Ramaldo ficou confuso. Ela explicou que entendia muito sobre instrumentos. O conde ouviu com atenção, mas entendeu tudo errado. Achou que ela não tinha gostado da lira e disse que encomendaria outra para ela. Ariel se assustou e pediu que ele a deixasse terminar. Queria dizer que adorava aquele instrumento. Já havia tocado muitas liras antes, e aquela era a sua favorita. O conde ficou surpreso. Ele só a havia comprado porque gostou do desenho. Que coincidência, murmurou Ariel. Ela então quis mostrar algo a ele e pediu que lesse o que estava gravado na lira. Carpinteiro da Floresta Branca, Chalven 45. O conde não entendeu. Perguntou se aquilo era algum tipo de código. Ariel explicou, era o nome do mestre que fez o instrumento. Ramaldo perguntou se ele era um artesão famoso. Não exatamente, disse ela. Chalven era o guardião da floresta no Nordeste. Nas horas vagas, dedicava-se à marcenaria. Construir instrumentos era apenas um hobby, então ele os fazia sem encomenda e, às vezes, sem grande acabamento. O conde ficou espantado. Mesmo assim, Ariel abraçava sua nova lira com carinho. Ramaldo não entendia nada e ficou em choque. Queria dizer algo a Ariel, mas ficou envergonhado quando ela o chamou de meu lord. Ainda assim, tomou coragem e confessou. Preciso admitir, o que eu disse antes sobre a compra da lira, foi mentira. Ariel não queria interrogá-lo, mas o conde a interrompeu. Ele havia mentido, mas não por maldade. Um homem que o viu ouvindo Ariel tocar lhe deu aquele instrumento feito sob medida, o que era nojento, pois pessoas assim são chamadas de perseguidores. O conde explicou que, se tivesse contado tudo com honestidade, ela teria interpretado mal, e ele lamentava profundamente ter mentido. Ariel perguntou se ele a observava enquanto ela estava na mansão do duque, mas nem ela mesma percebeu que estava perguntando isso, e tampouco respondeu direito. Ela não queria interrogá-lo. Só pensava que ele a odiava e, de repente, aparecia com um presente tão bonito. Ramaldo quis dizer algo, mas a garota o interrompeu. Disse que, ao receber aquele presente e ouvir da boca dele que não a odiava, sentiu-se mais feliz. Ariel perguntou se ele se importava que ela o tocasse. O conde então se ajoelhou diante dela, pegou sua mão e a colocou em seu rosto, permitindo que o tocasse o quanto quisesse. Era como se uma faísca tivesse passado entre os dois. Ramaldo claramente tinha algo em mente. Ele guiou a mão de Ariel para que ela pudesse tocá-lo com mais firmeza. A garota ficou um pouco envergonhada, mas não afastou a mão do rosto dele. De repente, sem querer, tocou os lábios do conde com o dedo, o que deixou os dois constrangidos. Ariel rapidamente retirou a mão. O conde se levantou, e Ariel parecia brilhar de embaraço e felicidade ao mesmo tempo. Ele perguntou como ela estava. Ariel não soube o que responder. Apenas olhou para a própria mão e disse que o lábio superior dele era bem definido. Seus olhos eram fundos, com pálpebras duplas, o que lhe dava uma expressão gentil. As sobrancelhas grossas transmitiam determinação. E, levando em conta o formato do nariz e a distância entre as sobrancelhas, ele era muito bonito, disse ela. O conde ficou um pouco chocado com aquele elogio inesperado.
disse que já havia recebido muitos elogios antes, mas que só se importava com a opinião dela. Confessou que se sentia um pouco estranho. Parecia que ela estava o bajulando. Mas se ele correspondia ao padrão de beleza dela, então isso o deixava feliz. Ariel se surpreendeu e negou rapidamente que fosse bajulação. Começou a descrever: a pele dele não era nem clara demais, nem escura demais. Seus cabelos pareciam ter a cor da luz do sol na primavera. E seus olhos azuis eram incrivelmente bonitos. Iguais aos de Angelina. Ramaldo não entendeu como ela via tudo aquilo. Parecia que ela estava descrevendo como se enxergasse com os próprios olhos. Talvez algum criado tivesse contado. Ele então perguntou quem era Angelina. Ariel respondeu, feliz, era sua gata. Depois, Ariel teve outro sonho. Ela perguntou à criada o que estava olhando. A garota apontou alegremente para as flores. As plumerias haviam florescido mais cedo naquele ano, gritou a criada, empolgada. Propôs decorar o quarto com elas. Esse sonho era um presságio. A cor do cabelo, aquelas adoráveis sardas. De repente, Ariel ouviu o som de flores sendo cortadas e galhos estalando. Foi apenas um instante, mas aterrorizante. Ela correu em direção à Vieta, que estava presa sob uma árvore. Nesse momento, Ariel acordou. Sentia-se muito mal depois de um sonho assim, especialmente porque aquele homem já a havia visitado outras vezes em sonhos. Ultimamente, seus sonhos vinham sendo tranquilos, mas sonhos doces são sempre curtos. Normalmente, vêm acompanhados de pesadelos. Ariel se perguntou qual era a diferença entre os dois. Mas decidiu pensar nisso depois. Primeiro, precisava impedir que o acidente acontecesse. Determinada, confiante, a garota se levantou da cama. Parecia que, em seu sonho, um galho de uma árvore plantada ao lado da plumeria havia caído sobre ela. Ariel fez disso seu objetivo, encontrar esse lugar. Lá fora, havia uma tempestade. Todos estavam assustados. No escritório do conde, seus homens Bayon e o assistente da família Shin estavam reunidos. O assistente gritou, surpreso, perguntando por que o conde o estava mandando para a capital. Ele era apenas um representante temporário, não um substituto. O conde respondeu que, para tomar decisões administrativas, apenas sua permissão bastava. E ainda perguntou por que o assistente estava tão irritado. O assistente insistiu, e quanto à assembleia que se aproximava? Mesmo que o conde partisse naquele instante, levaria uma semana até chegar. O rapaz lembrou que, desde que assumiu o cargo, o conde sempre estivera na capital. Já estava mais acostumado à cidade do que a Gulbahar. Então, por que não queria ir agora? O conde disse que ouvirá de seu pai uma vez sobre um pássaro do sul. Algumas criaturas tomam o primeiro ser que veem como seus pais. Às vezes, quando o verdadeiro pai não está no ninho, outro se aproxima fingindo ser ele. Curiosamente, mesmo assim, os filhotes às vezes não reconhecem esse impostor, vendo-o apenas como um guardião temporário. Mas, mesmo assim, esse guardião sente ansiedade quando chega o momento em que o filhote deve sair do ninho. Talvez o conde apenas não quisesse ir embora. Isso o deixava irritado. Ou, estaria se comparando a esse pássaro, temendo o dia em que teria que deixar o ninho? O assistente se perguntou isso em silêncio. O assistente sugeriu que talvez o conde não quisesse partir porque estava preocupado com a princesa, e que estava dando a entender isso indiretamente. O conde apenas riu, mas o assistente continuou, dizendo que não fazia ideia de como o conde era romântico. Bayern disse que realmente não queria interromper a conversa deles, mas que precisavam tomar uma decisão rapidamente. Precisavam sair antes das 6 da tarde. O conde não respondeu. Eles perguntaram se ele, por acaso, estava preocupado com o que havia acontecido no dia do casamento. O assistente da família Shi não sabia o que tinha ocorrido e perguntou o que aconteceu naquele dia. Bion começou a falar sobre Kudrai, a princesa imperial. A segunda princesa apareceu no casamento, acompanhada pela guarda real. Os três ficaram em silêncio por um tempo, até que o assistente perguntou por que ela havia ido. Embora, considerando o temperamento dela, seria mais estranho se tivesse ficado quieta. O conde disse que sabia que os dois o achavam um idiota. Mas será que realmente pensavam que ele deixaria de ir à capital por um motivo tão insignificante? Não era algo totalmente sem relação, mas ainda assim. Ele disse que odiava aquela segunda princesa. O assistente se surpreendeu com suas palavras. O conde então afirmou que,
piadas à parte, gostando ou não, ele precisava cumprir seus deveres para ganhar a vida. E agora a responsabilidade era ainda maior. O assistente ficou surpreso por saber que o conde carregava tantas preocupações. Mas, de repente, algo aconteceu. O assistente olhou pela janela para ver o que estava ocorrendo no jardim. Lá estavam vários criados reunidos debaixo de uma árvore. Até a governanta estava presente, assim como a criada pessoal da jovem senhora. O conde ficou muito surpreso e preocupado. Pediu para o assistente sair da frente da janela para que ele pudesse ver. A governanta estava dando algumas ordens, mas em certo momento saiu correndo. E o conde viu que Ariel estava ali. Muito aflito, ele correu imediatamente até a garota, sentindo um pressentimento ruim. Encontrou a governanta no caminho enquanto descia as escadas. Começou a perguntar o que tinha acontecido, e ela explicou que algo ruim ocorrerá no jardim. Ariel se abaixou para pegar sua bengala e um galho caiu de cima. O conde empalideceu de medo e preocupação. Não disse nada, apenas correu até o jardim. Orava para que nada tivesse acontecido com ela. Desejava, do fundo do coração, que estivesse bem. Estava ofegante, mas chegou rápido. A garota estava toda suja de folhas e galhos. Quando notou o conde, ele já estava mais calmo, viu que ela estava viva e, aparentemente, bem. Cobriu o rosto com a mão, aliviado. Ariel olhou, sem entender por que ele estava tão agitado. Ele se agachou e perguntou o que, diabos, havia acontecido. Ariel olhou para a árvore e explicou que o galho havia caído porque foi atingido por um raio e se quebrou. Ela achou perigoso e pediu para que fosse podado. Mas então lembrou que havia deixado sua bengala ali. Quando correu para pegá-la, esbarrou e caiu. Ela logo quis saber se a culpa era do jardineiro. Ariel tentou convencê-lo de que ninguém tinha culpa e que ninguém deveria ser punido. Ela viu o jardineiro no meio da multidão. Para ela, ele tinha uma cor azul escura. Ariel contou que Matthew a havia alertado do perigo e tentado protegê-la, mas ela não deu ouvidos por achar que nada aconteceria. Não foi culpa dele. O conde desviou o olhar, pensativo. Ariel disse ao conde que não se preocupasse, era só um galinho e alguns arranhões, nada sério. Mas o jardineiro estava apavorado. Tinha muito medo do conde. O conde observou que, à primeira vista, tudo parecia estar em ordem, mas Ariel não conseguia se mover. Perguntou se a perna dela doía. A garota respondeu que havia torcido o tornozelo ao tentar fugir do galho. Quando tocou a perna, doeu bastante. O conde disse para ela não se mexer e começou a se levantar. Ariel se contorcia de dor. Sentia um grande desconforto, mas o conde examinava a perna, sem perceber que a machucava ainda mais. Ela pediu que ele parasse, mas chegou um momento em que não aguentou e gritou. Ronaldo voltou a si imediatamente, assustado. Pegou a garota nos braços, ela ficou um pouco surpresa e assustada. Ela perguntou o que ele estava fazendo, mas ele disse que precisava levá-la ao médico para ser examinada. Mandou que ela se segurasse firme. Ele a carregou com confiança até o quarto. Ariel disse em voz baixa que ele não precisava fazer aquilo e que estava tudo bem. Mas ele apenas respondeu que ela só precisava se segurar. O conde tinha um cheiro de ervas misturado com lavanda, um aroma estranho que vinha dos pontos onde seus corpos se tocavam. De repente, Ariel sentiu uma emoção desconhecida. Não entendeu o que era aquilo. O conde avisou ao assistente e a Ban que a senhorita estava ferida. O assistente ficou muito surpreso. Começou a perguntar como aquilo tinha acontecido e quão grave era. Ronaldo explicou que ela apenas torceu o tornozelo. Precisava descansar um pouco, e logo ficaria bem. O assistente comentou que Ariel era muito problemática e agora tinha machucado a perna. Mas disse que acreditava que ela se recuperaria rápido, afinal, já tinha uma bengala, então não precisaria de outra. Foi uma piada de mau gosto, pela qual acabou pedindo desculpas. Baion disse ao conde que o incidente com a jovem senhora foi lamentável, mas que não havia tempo, eles precisavam se preparar para a partida. Ramaldo fechou os olhos e respondeu, cansado, que sabia disso. Mas de repente, teve uma ideia. Após pensar por um instante, um sorriso surgiu em seu rosto. Ele decidiu compartilhar o que pensava com seu assistente Baion. Havia um terapeuta famoso na capital. Ele queria que fosse esse profissional a examinar sua esposa. Seus dois amigos ficaram muito surpresos, enquanto o conde irradiava alegria.
Ele ordenou que preparassem tudo necessário para a partida e pediu a Bayon que chamasse Eva e Léo. O assistente começou a brincar, dizendo que o conde deveria apresentá-lo ao tal terapeuta. Mas o conde lançou-lhe um olhar ameaçador e o chamou pelo nome. O assistente se entristeceu com a recusa. Bayon quis esclarecer: esse terapeuta, ele nunca ouvirá falar dele, nunca teve contato. O conde disse que só precisava de uma desculpa para levar Ariel com ele. Bayon perguntou se o conde havia mentido porque não queria ficar separado dela por um mês. Como ele havia aguentado todos esses anos, então? Um verdadeiro mistério. O conde afirmou que, a partir de agora, não passaria nem um minuto longe dela, e perguntou se isso não era justo. Bayon apenas suspirou para se acalmar e disse para esquecer Ava e Léo e apenas conversar com Ariel sobre o que estava por vir. Bayon ficou um pouco surpreso. O conde percebeu que ele nunca havia encontrado a jovem senhora pessoalmente. Ronaldo disse que sua esposa precisava de um guarda-costas, e que, a partir de agora, ele mesmo seria esse guarda-costas. Era uma boa oportunidade para conhecer pessoalmente sua nova patroa. Bayon ficou um pouco surpreso com o conde chamando-a de nova patroa, mas Ronaldo apenas pediu que ele cuidasse bem dela. O conde estava prestes a sair para algum lugar e acenou para o amigo. Assim que o conde se afastou, Bayon ficou confuso e soltou um suspiro alto para se acalmar. No quarto de Ariel, um médico a examinava. Ariel estava apenas aliviada por Vieta não ter se machucado e por ter conseguido usar seu sonho profético. De repente, alguém bateu à porta pedindo permissão para entrar. A garota permitiu. Então percebeu que o médico hesitou e começou a procurar algo em sua bolsa. Subitamente, Bayon apareceu diante deles, parecendo enorme e intimidador em comparação. Bayon perguntou como Ariel estava e disse que o tratamento por hoje estava encerrado. Também perguntou se a jovem senhora precisava de mais alguma coisa. O médico disse que estava tudo bem e que em alguns dias a perna se recuperaria. Falava com a voz trêmula. Pediu também que Ariel tentasse não se movimentar muito e tivesse mais cuidado. Assim que teve a chance, o médico fugiu assustado. Ariel olhou para Bayon e não viu nenhuma cor notável. Ele era simplesmente cinza. Ela o olhou e, com um sorriso, perguntou quem ele era. Bayon se apresentou. Seu nome era Bayoneted. Ele era o guarda-costas do conde. Ariel sorriu e disse estar muito feliz em conhecê-lo. Bayon disse que já haviam se conhecido durante o noivado, mas parecia que ela não se lembrava dele. De repente, Ariel se lembrou: ele era o homem que trouxe o anel e a cesta de flores. Tinha a mesma altura e a mesma voz. Ela pediu desculpas, dizendo que na época o considerou apenas um criado comum, já que ele apenas cumprimentou e saiu. Bayon disse que não havia problema e que ela podia falar informalmente com ele. Ariel respondeu que sabia que ser guarda-costas era uma posição muito importante. Mesmo sendo esposa do conde, não poderia tratá-lo com desrespeito. Achava melhor manter a formalidade. Bayon parecia não se importar. Francamente, Ariel não havia mudado nada. Por fora parecia arrogante, mas na verdade era insuportavelmente humilde para uma garota nascida do Duque Aegis. Era irônico para Bayon. O rapaz se desculpou por interromper, mas disse que ela teria que ir para a capital com o conde. A heroína ficou surpresa: ela realmente teria que ir para Drandle? Sabia que o conde estava indo à capital, mas não sabia que ela também deveria ir. Ela planejava ficar e cumprir seus deveres como condessa. Bayon disse que o conde ficou muito abalado com o incidente. Havia muitos médicos experientes na capital, então ele queria que ela fosse tratada lá. Ariel não entendeu: o médico havia dito que sua perna se recuperaria em poucos dias e que era apenas uma leve torção. Bayon confirmou isso, mas disse que o conde pensava diferente e não havia como convencê-lo. A heroína ficou muito surpresa com a reação dele. Ela se lembrou da expressão em seu rosto quando ele correu para o jardim, e agora tudo fazia sentido. Ele estava muito agitado ultimamente. Ela tocou sua perna enfaixada. Sentiu um calor por dentro ao perceber que o conde estava realmente preocupado com ela. Estava claro, a garota já havia se apaixonado por ele. Ela concordou em ir para a capital, não havia nada que pudesse fazer. Bayon disse que reuniria tudo o que fosse necessário. A garota estava sentada na cama pensando em algo, até que, de repente, caiu de costas no colchão. Não sabia dizer se era normal estar tão feliz naquele momento.
Todas as criadas ajudaram a colocar as bagagens na carruagem, preparando-se para a partida do conde e de Ariel rumo à capital. De repente, uma das criadas se surpreendeu com algo. Ela perguntou à outra se a mansão sempre tivera uma carruagem tão luxuosa, ao que a colega respondeu que o patrão a havia adquirido recentemente. A criada comentou que ele normalmente tinha medo de tentativas de assassinato e só usava carruagens difíceis de rastrear. A outra respondeu, com um olhar satisfeito, que aquela carruagem havia sido encomendada especialmente para a senhora Ariel. A criada curiosa ficou muito surpresa com isso. A colega contou que ouvirá a governanta-chefe dizendo isso a Léo. Disseram até que os quartos do segundo andar foram reformados antes do casamento. E o jardim também foi refeito, tudo por causa da senhora. Só o projeto custou mais de 500 mil moedas de ouro. As outras criadas que escutavam a conversa ficaram, para dizer o mínimo, chocadas com tais valores. Uma criada ruiva disse para não parar de espalhar boatos. Havia uma ordem para que a carruagem fosse tão magnífica quanto as da realeza. A ruiva respondeu a Ana que a carruagem anterior já estava velha e precisava ser substituída. Além disso, o mestre não era do tipo que gastava dinheiro com esse tipo de coisa. Na retrucou, dizendo à ruiva, chamada Maria, que ela não estava lá há tempo suficiente para saber do que estava falando. Já fazia 1 ano desde que o segundo andar havia sido reformado. E quanto ao jardim, ele já era o mais luxuoso, mas ainda assim foi remodelado para a chegada da senhora, ou seja, claramente por causa dela. Na provou seu ponto para as outras criadas e estava orgulhosa disso. Vieta disse que, embora não tivesse certeza, parecia que Lady Ariel e o conde estavam se dando muito bem. Maria comentou que, até onde se lembrava, não era um casamento político, mas que dizem que o tempo juntos pode levar a um vínculo. O conde não era do tipo que faria tudo isso por alguém que não gostasse. Maria concordou. Estava triste por a senhora não poder ver o rosto bonito dele, mas Ana disse que a cegueira dela era uma vantagem, ela era a única que o considerava uma pessoa maravilhosa. E não era por causa da aparência, aliás. Além disso, não importa se é um casamento político ou não, o cavalheiro cuida da esposa. E isso é um fato. Mesmo que ela seja filha de um duque, o conde não se preocuparia com ela se não a amasse. Todas as criadas concordaram com essa opinião. Vieta acrescentou que, apesar da agenda ocupada, ele faz as refeições com ela e prefere trabalhar na mansão a ir para outra residência, tudo por causa da senhora Ariel. De repente, uma das criadas perguntou: eles nem dormem juntos? Vieta não soube o que responder. Maria comentou que ouviu das lavadeiras que eles ainda nem haviam se tocado. Não importa o quão próximos sejam, um casamento sem intimidade está fadado ao fracasso. De repente, a governanta apareceu e gritou, furiosa, dizendo que aquilo não era da conta delas. Ela entendia a curiosidade, mas esse tipo de conversa não devia acontecer na entrada da casa. Se o mestre tivesse ouvido, nenhuma delas estaria mais ali. A governanta perguntou a Vieta se ela já havia terminado de arrumar a bagagem, mas Vieta respondeu que ainda não, já que partiria apenas na manhã seguinte. A governanta então disse: cuide bem da senhora. Assim que Vieta saiu, a governanta imediatamente começou a dar ordens e mandou todas as criadas voltarem ao trabalho. Eva ficou aliviada por só ela ter ouvido essa conversa. Se o conde ou a senhora Ariel tivessem escutado, teria sido desastroso. A governanta subiu na carruagem, colocou uma cesta e comentou que os biscoitos e bolos não estavam ruins, mas tinham um gosto peculiar. Depois desceu da carruagem para encontrar Ariel. Vieta ajudava Ariel a se orientar sobre para onde ir. A governanta disse que Ariel poderia esperar no quarto e ela mandaria alguém chamá-la, mas a heroína respondeu que estava tudo bem e que Vieta a estava ajudando muito bem. Ariel viu Vieta usando rosa e isso lhe trouxe uma sensação quente e nostálgica. Vieta disse que havia preparado alguns lanches para a viagem, e que não havia com o que se preocupar com a mansão. A governanta lhe disse para descansar. Ariel agradeceu e disse que deixaria tudo nas mãos de Ava. Prometeu também que traria alguns souvenirs. De repente, o conde apareceu e perguntou se Ariel estava pronta. Ele parecia muito respeitável, bonito e aristocrático. Transmitia autoconfiança, mas seu rosto não mostrava emoção alguma. O conde começou a repreendê-la. O médico disse que ela devia evitar estresse desnecessário e que não deveria andar sozinha. A garota ficou pensativa por um momento, refletindo sobre como poderia andar, até que respondeu ao conde dizendo que não tinha asas, que então não podia voar. O conde ficou surpreso com essa frase. Foi algo doce e inesperado.
Ele se aproximou de Ariel e disse que não era isso que queria dizer. Aproximando-se ainda mais de seu rosto, falou que ela podia apenas esperar por ele. Aquilo foi incrivelmente reconfortante para a garota, pois ela não esperava esse tipo de apoio vindo dele. Quando o conde saiu, deixou instruções para que, se algo acontecesse, o informassem imediatamente por carta. Ariel, já na carruagem, olhava pela janela. Começou a sentir emoções estranhas novamente. De repente, sentiu-se tão sozinha. Talvez fosse por estar deixando sua casa. Também era estranho chamar aquele lugar de casa. Tudo estava estranho agora. O conde estava ao lado, lendo alguns papéis. A heroína ainda estava sentada, em silêncio. Pensativa e olhando pela janela, Ariel parecia muito triste. Ela se lembrou das pessoas que se despediram dela. Entre elas, havia 3 vestidas de rosa. Elas desejaram boa sorte em sua viagem, e Vieta chegaria no dia seguinte. Ariel pensou que lar era onde ela quisesse fazer dele um lar. A mansão do conde parecia tão desconfortável no começo, mas agora ela não queria deixá-la. E tudo isso porque as pessoas ali haviam sido muito gentis com ela. Enquanto viajava na carruagem, Ariel viu um garotinho acenando e sorrindo para ela. Ele emanava gentileza, mas sua mãe lhe deu um tapa na cabeça e o repreendeu por não mostrar respeito à nobreza. Ariel não considerava todos esses costumes e respeito pela nobreza como algo obrigatório, então apenas acenou docemente para o menino. Ela se lembrou de como costumava se divertir no jardim com sua mãe. Sua mãe a abraçava com muito carinho. Eram felizes juntas. A mãe sempre dizia o quanto a amava. Ariel não foi particularmente alegre nem mesmo no dia do seu próprio casamento. Sua mãe chorou muito ao entregá-la em casamento. Ariel a consolou, e a despedida foi longa. Sua mãe chorava até quando a filha já estava dentro da carruagem. Foi a despedida mais triste. Agora, a heroína se arrependia de não ter sorrido para sua mãe naquele último adeus. As lágrimas surgiram em seus olhos. Ela pensava que sua mãe provavelmente acreditava que Ariel havia entrado em um casamento político. Ariel olhou para seu marido, que lia alguns papéis. Ela reconheceu que eles não dormiam juntos e mal conversavam. Mas havia uma ressalva: o conde não era tão ruim quanto ela pensava. Isso já era motivo suficiente para sua mãe ficar tranquila. A garota sorriu. Prometeu a si mesma que, da próxima vez que visse sua mãe, contaria a ela como o sul era bonito. E torcia muito para que sua mãe ainda estivesse em algum lugar da capital. De repente, a carruagem passou por uma pedra e Ariel gritou. O conde perguntou se ela estava bem. Ela sentia apenas um pouco de dor e começou a se justificar dizendo que estava realmente bem. Pensou que, se sua mãe visse sua perna naquele estado, entenderia tudo errado. Sua mãe logo imaginaria que o conde tinha feito algo com ela. Ariel, em pensamento, tentou convencer a mãe de que o conde nunca havia rompido o noivado, nem atraído, muito menos agredido. Mesmo que ela não pudesse dizer isso em voz alta, era verdade. Ela voltou a olhar para o conde, que voltou a ler assim que ouviu que Ariel estava bem. O que mais preocupava Ariel era a possibilidade de o conde, na verdade, estar preocupado com ela, e muito. De repente, o rapaz percebeu que ela o encarava com intensidade e perguntou se ela queria lhe dizer algo. Isso deixou Ariel confusa. Ela logo tentou se justificar dizendo que ele parecia muito ocupado. Disse que, se ao menos soubesse ler as cartas, poderia ser mais útil. O conde olhou para ela surpreso, se perguntando se deveria aliviar a situação. Então disse que, mesmo que ela soubesse ler, ele não deixaria que ela assumisse as tarefas por completo. Ariel perguntou, surpresa, por que ele disse aquilo. Ele respondeu que era muito criterioso na escolha das pessoas com quem trabalhava e que não podia delegar responsabilidades a quem não tinha experiência. Ariel achou isso engraçado e riu timidamente. Disse que o conde não era muito bom em demonstrar empatia. Agora ela queria provar que ele estava errado. Mas o rapaz respondeu que, se ela melhorasse suas habilidades, ele poderia pensar em atribuir-lhe alguma tarefa, claro, apenas uma que ela pudesse cumprir. Ariel começou a imaginar que tipo de tarefa poderia desempenhar. Sugeriu trabalhar com línguas antigas, mas o conde disse que as línguas antigas do norte e as línguas sagradas eram inúteis e que ele não recomendava isso. Ariel ficou muito surpresa, até mesmo chocada. Ramaldo, o conde, também disse que não precisava de ajuda com papelada ou para apontar lápis, afinal, usava canetas tinteiro. A garota, com olhos de cachorrinho,
olhou para ele e perguntou se ele conseguia ler mentes. Ele riu e respondeu que, se tivesse esse poder, já teria se tornado um deus há muito tempo. No geral, ele sabia muito mais sobre Ariel do que ela podia imaginar. A garota pensou por um instante, achando que ele se referia ao tipo de mentiroso que ela costumava gostar. Ela respondeu que nem o conhecia tão bem e achava isso injusto. Ramaldo era o criador de um porto livre e trouxe riqueza ao Império, uma lenda viva, famoso por sua incrível oratória. Ariel sorriu de lado e pensou consigo mesma que ele não era tão perfeito assim, afinal. Ramaldo disse que ela podia perguntar o que quisesse, ele estava bem ali, sentado na frente dela. Não havia motivo para timidez. A esposa ficou muito feliz com isso. As perguntas mais estranhas começaram a surgir na cabeça de Ariel. Quantos anos ele tem? Quais são seus hobbies? Dorme de lado ou de barriga para cima? Pão de forma ou pãozinho é melhor para sanduíche? Por que ele tem uma voz tão bonita? Mas nada disso era o que ela realmente queria saber. O que realmente importava era: quando ele se casou com ela? Qual foi o acordo feito com seu pai? Será que ele realmente a odeia? E por que não dorme com ela? Ela ficou desanimada e sabia que precisava perguntar tudo isso, mas não conseguia fazer isso agora. Em vez disso, perguntou se ele estava com fome. Disse que teria preparado muitos lanches para ele, até tinha um pires. Mas o conde a interrompeu e disse que ele mesmo cuidaria de tudo. Eles olharam para o jantar delicioso, mas aparentemente só Ariel achou apetitoso. O conde apenas olhou para as batatas com surpresa. Ramaldo quis brincar com Ariel e tirou a batata dela, segurando-a bem na frente de seu rosto. Ariel começou a se irritar por não conseguir pegar a tão desejada batata. Ramaldo ficou apenas tocado com a reação dela. De repente, a heroína gritou e mandou o conde parar de zombar dela. Ele ficou chocado com a mudança repentina de humor. Ariel disse que Eva estava mexendo na batata assada, se ele chacoalhasse o prato, a batata esfriaria rapidamente e perderia o sabor. A garota parecia realmente ameaçadora. Ramaldo teve que pedir desculpas. Ronaldo Jancel é um jovem conde e marido de Ariel. Ariel Aegis é a filha mais velha do duque Aegis e esposa de Ramaldo. E batatas são a comida favorita de Ariel. Preparadas por Eva, Ariel devorou a batata assada com as bochechas cheias. Ela amava limpar a batata e, claro, comê-la. Ramaldo ficou, no mínimo, surpreso ao descobrir que Ariel gostava tanto assim de batatas. Ariel comentou que eram populares no norte, mas raramente preparadas no sul. Então pediu que ele cozinhasse também, mas o conde olhou para o prato com certa desconfiança. De repente, Ariel levou a batata até o rosto do conde e perguntou se aquilo não parecia apetitoso. Ele educadamente recusou o lanche. A heroína ficou surpresa por ele nem querer provar. Ariel comeu suas batatas tristemente. Será que o conde não gostava mesmo delas? Mas batatas eram tão gostosas. O conde olhou para Ariel e pensou, se alguém visse aquela cena, jamais imaginaria que ali estava uma condessa. Mas aparentemente ela gostava muito de batatas. De repente, Ramaldo pegou uma batata e Ariel o olhou com olhos brilhando. Ela estava claramente feliz por compartilhar aquela refeição com o marido, e ele também parecia satisfeito. A partir daquele momento, o conde ordenou que, dali em diante, batatas assadas fossem servidas no lugar do pão. A cena muda para o salão do conselho, localizado nos arredores do norte. Lá, Donds, pássaros mensageiros locais, carregam mensagens que afetam todo o império. As aves que sobrevoam o salão anunciam novos acontecimentos aos cidadãos. Um assistente caminhava pela rua com papéis nas mãos, gritando que um pássaro havia feito cocô nele de novo, e ninguém se importava. Ele estava desgostoso e aliviado por o conselho acabar em uma semana. Se durasse mais, ele arriscaria seu cargo para protestar. De repente, encontrou sua guarda-costas, Ariel. Ele a cumprimentou. Perguntou se o chefe estava presente, pois tinha relatórios importantes. O guarda respondeu que, se não fosse urgente, era melhor esperar, pois sua graça, o duque Aegis, estava no prédio. O assistente ficou, no mínimo, chocado. O que ele fazia ali? Ao olhar para cima, ele viu Eugênio Aegis, o duque da neve e pai de Ariel. O assistente ficou horrorizado ao ver o duque bem diante de Bion, e apenas fez uma reverência. O duque então perguntou se, ao se tornar oficial da lei, a pessoa deixava de sentir medo. O rapaz respondeu,
nem tanto, e perguntou como ele estava se sentindo. O duque o observou e pensou. O duque Lamry sempre se gabava do próprio filho, até era curioso saber o que havia de tão especial nele, mas parecia que nem nisso conseguia ser honesto. O duque disse ao rapaz para cuidar dos próprios assuntos, pois a reunião começaria em breve. O jovem olhou para Bion com medo. Bion alertou, o duque tinha um olhar tão intimidador que ele não queria nunca mais cruzar o caminho dele. Bion disse a Felman que ele deveria medir melhor suas palavras, especialmente na Câmara do Conselho. Será que toda essa família é assim? Ele pensou. O duque parecia capaz de matar com um único olhar, e sua filha. Bion o interrompeu. É condessa. Felman se corrigiu rapidamente e a chamou de condessa. Disse que ela era muito frágil, como se fosse desmanchar com um simples toque. O conde, sério, disse que era falta de respeito falar da esposa de outro homem pelas costas. O assistente ficou horrorizado com a presença de Ramaldo, que estava sorrindo, mas claramente furioso. Ramaldo disse que, se ele ousasse falar mal dela novamente, arrancaria sua língua imunda com as próprias mãos e o faria analisá-la de perto. O assistente tremia de medo e se desculpou profundamente, pois sabia que o conde era perfeitamente capaz disso. A reunião começou, e ele ouviu que o conde lera os relatórios mais tarde. O assistente comentou que chegou à capital mais tarde do que o habitual desta vez. O conde então perguntou, com ironia, se ele estava mesmo esperando tanto por sua chegada. Felman respondeu que a reunião estava prestes a começar, mas que o conde ainda não havia aparecido. O conde então disse, sarcástico, que já era casado, e, portanto, não podia retribuir os sentimentos dele. Felman ficou irritado com aquelas palavras, mas o conde apenas riu. Felman perguntou se aquilo era mesmo uma piada, porque, sinceramente, não tinha graça nenhuma. O que havia de errado com o conde? Ramaldo respondeu que Felman sempre o esperava e nunca ia embora antes dele. Por isso, aconselhou o assistente a arrumar alguém para si e parar de correr atrás de homens. Felman percebeu que o conde estava agindo de maneira muito estranha naquele dia, fingindo ser um bom marido. Se alguém o ouvisse agora, pensaria sem dúvida que ele era um jovem inocente à espera do seu dia de casamento. O conde sorriu e disse que a descrição de inocente combinava perfeitamente com ele. Também comentou que Felman havia se tornado bem eloquente desde que conseguiu seu novo cargo. Felman já estava ardendo de raiva. Ele não conseguia entender como o conde conseguia se considerar inocente. Mas, de repente, se acalmou e pensou que Deus era mesmo injusto. Todos idolatravam aquele homem, sem ver o quanto estavam sendo enganados. A prestigiada família Jancel vinha operando há muitas gerações. Cada nobre estava de olho na fortuna do conde e queria logo casar suas filhas com ele. Não havia uma única mulher da nobreza que não quisesse se tornar esposa de um aristocrata do sul. Naquele mesmo salão imperial, quando apareceu, a segunda princesa ficou deslumbrada com a beleza de Ramaldo e passou a dar-lhe atenção especial. Desde então, não havia ninguém entre a nobreza que não soubesse o nome de Ramaldo Jancel. Esse homem entendia muito bem sua posição e tirava proveito disso. Para ele, as pessoas ao redor não passavam de peças de xadrez. Muitos acabaram se tornando apenas peões no jogo dele. O regente mais jovem da história do império não era nada do que aparentava ser. Havia lados feios escondidos por trás da máscara de decência. Ele se casou com uma garota cega apenas para ter influência sobre o pai dela, o Duque Aegis. Isso, sem dúvida, lhe deu ainda mais poder e prestígio. Como alguém assim poderia ser inocente? O conde então perguntou por que Felman olhava daquele jeito. Ele realmente tinha alguma reclamação? Ramaldo então disse que o duque havia enviado uma mensagem para sua filha, vinda da mãe dela. Aparentemente, elas não podiam se encontrar por causa da correria e dos inúmeros compromissos. Bion fez uma reverência e entregou algo nas mãos do conde. Depois disso, ambos desejaram-lhe um bom dia. Ramaldo estava impecável, refinado e absurdamente bonito. Ele então começou seu discurso na reunião. Era já a 322ª Assembleia. Pediu que todos se levantassem. Naquele momento, Ariel sentiu um aroma familiar. Sua janela estava aberta e ela percebeu o cheiro, lembrando-se das flores com fragrância semelhante. Havia flores assim no castelo do duque, será que também estavam na capital? A garota olhou ao redor e viu que tudo era cinza. A colina onde ficava o pavilhão era chamada de Colina Diamante. E fazia jus ao nome. Tudo ali brilhava. Ariel começou a se perguntar como o conde havia construído sua fortuna.
Ouviu dizer que muitos impostos eram cobrados no porto de comércio. Será que era muito mais do que os outros impostos? De repente, Vieta apareceu dizendo que as compressas quentes estavam prontas. Pediu que a senhora se sentasse. Ariel ficou triste, pois sua perna já estava bem, não havia mais necessidade daquilo. Mas isso claramente não agradava a Vieta. Compressas eram o melhor jeito de curar a perna rapidamente. Ariel já havia esquecido da ordem do conde? Ele havia dito claramente que não permitia que ela caminhasse pelos jardins até se recuperar. Era especialmente perigoso, então ela precisava de cuidados apropriados. Ela sabia que o conde queria o melhor para ela, mas tudo aquilo parecia uma prisão domiciliar, como se ela fosse uma prisioneira sendo repreendida por uma criada. Vieta perguntou o que Ariel estava fazendo ali. Ela tinha estado trancada no quarto das criadas desde que chegou à capital. Tudo o que fazia era ficar sentada no quarto. A heroína odiava aquela vigilância constante e achava tudo aquilo excessivo. Ela não precisava daquilo. Era muito difícil aceitar o cuidado de outra pessoa. Ela gostaria de levar aquilo com mais leveza, mas, infelizmente, toda a bondade que já recebeu de estranhos foi fingida. Sempre vinha disfarçada de piedade e hipocrisia. Ela se lembrou de quando seu irmão lhe ensinou o significado da palavra hipocrisia. E, então, a ficha caiu. Toda a gentileza que ela havia recebido sem motivo verdadeiro era só falsidade disfarçada de sentimentos sinceros. E, por ser uma pobre garota cega, ela estava condenada a aceitar essa piedade, querendo ou não. Ariel sentou-se na cama, sentindo-se triste por causa de todos esses pensamentos que a atormentavam. Tudo isso era porque ela era cega, e ainda estava curiosa para saber o que realmente pensavam do conde. Ela se lembrou de quando ele dividiu batatas com ela. Dizem que ainda há muitas delas. De repente, percebeu que não queria mais pensar em coisas ruins, e sorriu. Mesmo que o conde estivesse apenas sendo condescendente, ainda assim, ele era uma boa pessoa. Vieta percebeu o estado de Ariel e se surpreendeu um pouco. A criada perguntou como ela estava se sentindo e se ainda doía. Ao que a heroína respondeu que a dor era